Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma semana, agora no mês de fevereiro, estamos próximo aí do Carnaval. Esse ano vai ser na primeira semana de março, hoje já é segunda quinzena do mês. Estou muito feliz em estar aqui apresentando mais um podcast. Hoje eu estou com um querido nosso aqui, lá de Portugal, o nome dele é Eric Ribeiro. Ele vai contar um pouco da história dele, a trajetória dele, de como ele começou e o que ele está fazendo em Portugal hoje. Eric, apresente-se. Boa noite, prazer enorme estar aqui, feliz pelo convite, Josué, fico muito honrado por esse convite e por estar participando do seu podcast, viu? Grande prazer. Bom, me apresentar de maneira bem rápida e objetiva. O Eric é um garoto que nasceu na favela de São Paulo e com os pais que vieram imigrantes aí da região de Natal, Rio Grande do Norte, como eles falavam. Eu só descobri que era Natal depois de muito grande. Eles falavam só Rio Grande do Norte, lata d'água na cabeça. Mas vieram com a expectativa, é verdade, mas vieram com a expectativa da cidade grande, melhores condições de vida, melhores condições financeiras. E conseguiram 3 empregos, acordar 4 horas da manhã, chegar em casa às 7 horas da noite. E foi uma vida muito muita labuta. E depois de alguns anos de casados, tiveram esse menininho aqui, que agora já está crescido, já está um calvo de coque, com seus 39 anos, corpinho de 26 e rostinho de 40. Calma lá que o corpinho ainda está de 26. E já estou pintando a barba também, já estou pintando a barba, que já está ficando muito branco, está me deixando muito velho, então de vez em quando eu vou lá no barbeiro para ficar um pouco mais jovem. Mas pronto, conseguiram um pouco dessa qualidade de vida, mas sempre dentro ali dos limites da favela. Mas eles não tiveram oportunidade de frequentar escolas. Mas eles me passaram 2 coisas muito importantes: princípios e valores. Com princípios e valores você vai alcançar muitas coisas. Inclusive, eu creio muito nisso. E princípios e valores têm aberto muitas portas na minha vida. E diante disso, a terceira coisa que minha mãe falava é: você tem que estudar para ser alguém na vida. Hoje a gente não escuta tanto isso, mas naquela época era muito forte, era enraizado pelo fato deles não puderem frequentar escolas, né? Porque tinham que trabalhar. Minha mãe sempre falava: menino, você tem que estudar para ser alguém na vida e não passar as humilhações e constrangimentos que nós passamos na vida. E foi isso que eu fiz. Eu fui buscar conhecimento. E através do conhecimento, eu ganhei mais liberdade, e através da execução eu passei a construir. E aí depois da construção vem alguns resultados, e esse garoto, apesar de ter sido servente, engraxate, servente, pedreiro, fui militar também por 4 anos no Exército, ali na região da Lapa, fui cabo do Exército, já vendi também cachorro-quente na rua, já corri de fiscalização, já fiz de tudo um pouco na rua, na vida, inclusive, mas aos 29 anos de idade, depois de ter iniciado uma faculdade, ter me formado, o primeiro da parentela inteira, me formado em engenheiro civil, ter feito o MBA pela FGV e uma série de outros cursos de venda, marketing, desenvolvimento pessoal e uma série de outros cursos, coach financeiro também e outros cursos também. Com 29 anos de idade, eu alcancei minha autonomia financeira, e de lá veio uma pergunta: o que eu vim fazer na vida? Crescer, prosperar financeiramente, viajar e o que mais? E aí eu saí com essa pergunta na bagagem em 2016, fui fazer um intercâmbio na Irlanda, passei 1 ano estudando na Irlanda, minha esposa e eu, e quando tudo lá na Irlanda já estava maravilhoso, com 1 ano, e aí a pergunta não vinha, a resposta da pergunta não vinha. E aí, trocando ideia com Deusão, fazendo as minhas orações matinais, ele me revelou meu propósito de vida, que é justamente ajudar as pessoas na área financeira e empresarial, ajudando elas, dando clareza para elas dos traumas financeiros que elas tinham, as crenças limitantes que elas possuíam, por causa do ambiente que elas viviam, e por causa das frases que elas ouviam. Né, por causa do ambiente. Dinheiro é a raiz de todo mal, dinheiro é sujo, esse tipo de coisa, assim como a gente escuta no ambiente que vivemos, principalmente no meu. E depois de lá, quando tudo estava maravilhoso,
compramos um motorhome pela internet, sem nunca ter entrado no motorhome na vida. Estávamos na Irlanda e compramos um motorhome na Holanda, e de lá para cá, com esse propósito de Deus mais claro na nossa vida, larguei tudo na Irlanda, voltei para o Brasil, investi mais de 100 mil reais em autoconhecimento, entre também ferramentas, como eu já falei, de coaching, de marketing, de PNL, economia e uma série de coisas, e pronto. Desde 2017 eu tenho desempenhado essa função, viajando o mundo com motorhome, minha esposa e eu, e hoje não é somente minha esposa. Então hoje tem eu, minha esposa e minha filhinha de 1 ano e meio, Sofia o nome dela, e temos feito isso full time pelos lugares que nós passamos. Então já são 7 anos, pelo menos fora do Brasil, desempenhando esse propósito que Deus confiou na minha vida e na vida da minha família. Entendi. E me fala uma coisa, você falou diversas coisas na sua apresentação, mas uma coisa me chamou a atenção, que foi a questão da família. Você falou da sua esposa, você falou da sua filha, e hoje nós vivemos num mundo onde os relacionamentos são muito superficiais. Quando eles não são superficiais, eles são envoltos a interesses. Geralmente é o interesse financeiro. E como equilibrar, como encontrar alguém, né, para ter sucesso na área do relacionamento e, partindo disso, buscar um crescimento financeiro? Porque você vê por aí, muita gente quer se relacionar com alguém que já tenha uma BMW em casa, mas não quer ajudar a construção do caminho para a BMW. Ou então as pessoas se casam visando a separação para fazer a divisão de bens. Como acertar esse trade? Tá. A primeira coisa que eu costumo dizer e aí eu volto na minha história. Meus pais me passaram muito princípios e valores. E a pessoa que eu aprendi a fazer network, inclusive eu respondi essa pergunta hoje para um grande player aqui em Portugal, meio bem parecido com o que você está me perguntando. Né? As pessoas hoje estão pautadas muito no interesse, nesse network superficial. E eu falei assim, cara, meus pais me ensinaram princípios e valores. E dentre desses princípios e valores, uma das coisas que eles falaram é: faça amizades verdadeiras. E aí, uma coisa que se você for parar para pensar, eu sou de 85. 85 não existia essa palavra network. Existia você fazer amizades, você se relacionar com as pessoas. E se você for parar para pensar de uma maneira muito fria, todo relacionamento existe um interesse por trás. Todo relacionamento ele existe um interesse por trás. Por quê? Quando você se relaciona com um seu amigo, você tem o interesse que ele saia com você para algum lugar. Ou seja, existe um interesse. Mesmo que seja para jogar bola. Ou seja, você tem o interesse que ele saia com você e que complete seu time. Entende? Claro que hoje a gente leva para outras instâncias. Eu estou dando um exemplo simples para o cunho financeiro. E como se relacionar com a pessoa da BMW que você falou. A primeira coisa é que você seja verdadeiro e não seja quem você não é. Você não precisa mostrar quem você não é para a pessoa que você não conhece para conseguir aquilo que você deseja ou simplesmente para a pessoa ter uma percepção de valor sobre você a qual você não é. Então, sempre nos meus relacionamentos, eu sou verdadeiro com a pessoa. Meu nome é Eric Ribeiro, e aí como é que você está? Eu começo a fazer perguntas para a pessoa da vida dela, para saber quem ela é antes do que ela faz. Então eu pergunto qual que é o nome dela, se ela é casada, se ela é solteira. É como se fosse entre aspas, um bate-papo com perguntas intencionais para saber qual que é a essência da pessoa. Porque se eu sei quem é a essência da pessoa, qual é a essência da pessoa, fica muito mais fácil de eu ler, inclusive, quais são as intenções dela. E aí uma outra coisa que eu sempre faço também, quando a conversa vai amadurecendo um pouco mais, eu pergunto para ela, hoje, o que você faz? Ah, maravilha. Eu faço isso. Eu sou mentor financeiro, eu sou economista, eu sou corretor de imóveis, eu sou empresário dentro de algum segmento.
Falei, me conta mais um pouco da tua história. Me conta mais um pouco da tua profissão. Como que você ajuda as pessoas? Como que você empreende? E a pessoa vai me contando. Por quê? Porque eu já não sou uma pessoa mais estranha para ela. Eu já encontrei pontos em comuns, eu já sei um pouco quem ela já me conhece um pouco mais, ela já sabe que eu não ofereço perigo, ela já percebeu que eu não sou interesseira, eu estou interessada nela, interessada em entender quem ela é, o que ela faz, e aí sim eu começo a fazer essas perguntas e ela fala para mim, olha, Eric, a minha dificuldade hoje, os meus desafios são esses. Olha, eu tenho dificuldades, por exemplo, de atrair leads qualificados, eu tenho a dificuldade de gerir melhor a minha equipe, de liderar a minha equipe, de passar, de transcender a minha visão. Eu tenho dificuldade de fazer um LTV com os meus clientes, né? Que LTV são Lifetime Value, ou seja, que esse cliente permaneça na minha base. Ou seja, a pessoa traz a problemática dela. E quando ela traz essa problemática dela, de acordo com a minha visão de várias referências de vários países, com mais de 600 clientes, queridões VIPs, como eu chamo, né, que são os meus clientes de mentoria financeira empresarial, eu trago a minha visão, agregando uma solução na vida dela. E aí a pessoa entendeu, esse cara realmente ele está interessado em contribuir. E aí quando ela percebe isso, ela fala, vem cá, vamos conversar um pouco mais, vamos marcar um café no outro dia que eu quero entender um pouco mais a tua visão. E dessa maneira, eu tenho sentado em grandes mesas. Mesas de pessoas que ganham dezenas, centenas e milhões. Mas, assim, o que eu queria entender, eu entendi quando você falou sobre o network, mas a minha pergunta era mais voltada no sentido de construir uma família. Como que eu vou conseguir construir, conseguir uma namorada que queira essa trajetória? Até porque eu imagino que não é fácil. Tá. Sair do ônibus para Mercedes. Não, isso tudo é uma construção, tá? Isso tudo é uma construção. Ou seja, como você encontrar uma pessoa que queira traçar e construir isso com você. Estou correto? Isso. Maravilha. Cara, o namoro serve para isso. O namoro serve para isso. Para quê? Para que você conheça a pessoa. O grande erro do namoro é você querer se relacionar, às vezes, somente sexualmente com a pessoa. Só pela atração carnal. Isso vai acontecer entre homens e mulheres normal. Só que a pessoa, e aqui no caso o homem, tá? O homem, inclusive a mulher, eles precisam, ao longo dessa construção do namoro, eles precisam fazer perguntas difíceis para a pessoa. Por exemplo, como que você quer estar daqui a 5 anos? Como que você quer estar daqui a 10 anos? Quais são os seus princípios e valores? O que você pensa de traição? O que você pensa de religião? O que você pensa sobre política? O que você pensa sobre ter filhos? Você gostaria? Você não gostaria? Ah, você é uma pessoa que gosta de acordar pela manhã? Não. Como que você acorda pela manhã? Você acorda feliz? Acorda de mau humor? Parece coisas... Você gosta de cozinhar? O que tipo de comida que você gosta de comer? O que você não gosta? Que filme que você gosta? Porque essas perguntas, se você começar a observar, todas essas perguntas elas têm uma resposta que pode ou não mudar ao longo da vida. A pessoa pode gostar de lasanha o resto da vida e não gostar de sushi. Mas se ela provar sushi 1, 2, 3 vezes, se ela se abrir para fazer esse teste, talvez ela passe a gostar. Ou seja, não é só mais lasanha, também agora é sushi. Antes ela poderia não ter filhos, não gostaria de ter filhos. Mas conforme o amadurecimento, ao passar dos anos, ela passou a querer ter filhos. Então essas perguntas são muito importantes e eu vejo muitos relacionamentos sendo destruídos porque as perguntas não foram feitas na hora certa. E aí existe um choque de realidade muito grande, de acordo com o pessoal e o profissional, para onde cada um está indo. E geralmente as pessoas estão indo para caminhos diferentes. Por quê? Não fizeram o que deveriam ter sido, que deveria ter feito no momento certo, que é a época do namoro, a época do noivado e assim por diante. Eu, antes de casar com minha esposa, eu namorei 5 anos. Uhum. Falei sobre finanças. Cara, o que a pessoa pensa sobre finanças? Finanças para o casal é junto ou separado? Entende? Sim. Então precisa ser feito perguntas.
Acho que uma pergunta importante é o que você acha de dinheiro? O quanto você gosta de dinheiro? Eu acho que a partir daí você já sabe se vai ter uma trilha boa ou não. Porque se a pessoa vira e fala assim, olha, eu acho que dinheiro não é importante. Acho que o importante é o amor. Aí, dependendo do seu ponto de vista, você já pode falar, então. Eu acho que a gente pode terminar por aqui. Porque se a pessoa tem essa visão de que o importante é pagar as contas e o amor nos trará benefícios, você já entende que essa pessoa ela não quer fazer uma construção ao longo da vida, ela não está preocupada em crescer financeiramente. E se ela não está preocupada em crescer financeiramente, ela não vai te ajudar nesse crescimento, muito pelo contrário, ela vai te atrasar. Porque aí eu acho que existe uma coisa interessante também, dentro disso que a gente está falando, que é assim, é você ir ao shopping Iguatemi terça-feira, 14h, para tomar um café, que é para quê? Para você sentir aquele ambiente, para você sentir aquele ar e principalmente para você desejar aquilo que tem lá. Porque nós só conseguimos desejar aquilo que nós conhecemos. Aquilo que nós nunca vimos, nós nunca vamos desejar porque não conhecemos. E se a pessoa que está contigo, ela acha um absurdo ir lá no Iguatemi só para... Imagina que eu vou pagar R$ 50 de estacionamento e pagar 15 numa xícara de café. Eu tomo no bar da esquina. Aí você já entende, bom, eu acho que a gente tem objetivos distintos, porque a partir do momento que eu estou naquele ambiente, eu tomo contato com outra realidade que vai ser a realidade que eu vou desejar para minha vida futura. Você acha que eu estou falando bobagem? Não, você está certo. A pessoa, quando você estiver no início do seu namoro, você precisa pensar, entender a mente da pessoa, os objetivos, a ambição que ela tem, em diversas áreas. Quer ver como você consegue matar uma coisa, esclarecer uma coisa muito simples? Pessoas que não têm ambição na vida, elas não crescem, elas vão regredir. E se evoluir para você crescer em diversas áreas da sua vida, seja a área financeira, seja a área profissional, seja a área espiritual, seja a área física, se essas coisas são importantes para você e você não encontra na outra pessoa, cara, por que você vai permanecer com essa pessoa? Somente pelo sexo? Não adianta. Entende? Então, casamento, e aí eu falo, né? O casamento é muito importante para as finanças e para o negócio. Se você não tem uma pessoa que está do seu lado para te suportar, te motivar e para te mostrar caminhos a qual você não está vendo, e eu chamo isso de ponto cego no retrovisor, se você não tiver uma pessoa edificadora do lar, uma mulher edificadora do lar, um marido edificante, um pilar dentro do casamento, você tem tudo para não progredir financeiramente, para não prosperar financeiramente, para não crescer empresarialmente. Entende? Então, é muito importante você entender a mentalidade, o objetivo das pessoas e o que é importante para você. Entendi. E aquilo que você consegue conviver dentro do casamento. Porque se você não consegue conviver com certos pensamentos e visões da outra pessoa, isso se torna insustentável. E quando se torna insustentável, aí começa a existir o quê? A separação. E uma separação, para os negócios, como você falou, hoje as pessoas casam pensando na partilha. Eu não casei pensando na partilha. Eu casei pensando na construção, na multiplicação. Porque eu tenho 24 horas, tenho 2 braços, 2 olhos e 2 ouvidos. Mas eu e minha esposa, nós temos o dobro disso. Se nós estivermos destinados não, prevendo a chegar no mesmo destino. Sem eliminar a competência e debilidade do outro. A minha debilidade pode ser a potência dela. E a minha potência pode ser a debilidade dela. Então, quando um complementa o outro, isso tende a ser potencial para suas finanças, para o seu negócio, para a sua vida. Sim. Eu acho que isso seria aquela questão de buscar parceiros complementares. Não só na vida afetiva, mas como para abrir uma empresa. Então, pelo que eu entendi, você tem que buscar um parceiro que tenha habilidades complementares
para um casamento e buscar um parceiro também nos negócios que tenha habilidades complementares à tua. No casamento a gente não pensa assim, né? No casamento a gente vai mais pelo amor. A gente vai mais pelo amor. Isso é fato. A gente vai pela atração carnal, pela paixão, pelo amor. Isso é fato. Mas, se você for inteligente o suficiente para fazer as perguntas certas, você tem como se apaixonar pela pessoa certa, sentir atração pela pessoa certa. Então, vai muito mais de você saber aonde você quer chegar e qual tipo de pessoa você quer estar no seu lado quando lá chegar. Entendi. E dentro dessa coisa de família, qual seria o erro mais comum que você observa nas famílias empreendedoras? Um erro mais comum que eu vejo hoje, principalmente atendendo diversos queridões VIPs, como eu chamo, ao longo dos 4 continentes, hoje são mais de 600 pessoas que já passaram entre alunos e mentorados, o principal erro é não entender a si mesmo. Porque quando você não entende a si mesmo, os seus erros refletem no seu cônjuge. E principalmente, quando você não entende quais são os seus traumas, quais são suas limitações, quais são suas crenças limitantes, crenças potencializadoras, e entender que você não muda o próximo, você muda você mesmo. Se você mudar a si mesmo, você começa a ter poder para mudar as pessoas que estão do seu lado. Porque o que arrasta não é o que você fala, o que arrasta é aquilo que você faz. Então não adianta para você falar para o próximo, olha, vai para academia, sendo que você não vai. Não come pizza, sendo que você come. Não fala alto comigo, sendo que você fala alto comigo. Entende? Então o grande erro é você não entender quem você é, aquilo que te limita, aquilo que te potencializa. E principalmente entender e respeitar o espaço e limitações dos outros. E aí eu vou dar o meu próprio exemplo. Claro, hoje a gente tem muito mais conhecimento e muito mais acesso a informações. Quando eu casei, eu não sabia disso que eu vou falar aqui para vocês, tá? Mas hoje eu tenho essa clareza. Por exemplo, eu tenho um temperamento. E aqui eu não estou falando de personalidade, estou falando de temperamento. E para quem não sabe, existem 4 temperamentos. O sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Tá? Cada um tem uma característica. Por exemplo, o sanguíneo ele é mais extrovertido, ele é líder, ele é comunicativo, ele precisa de gente. O colérico tem todas essas qualidades que o sanguíneo tem, mas ele é focado e costuma ser uma pessoa mais fria, uma pessoa mais focada em cumprir objetivos e metas. O fleumático é uma pessoa extremamente adaptativa, uma pessoa mais calma, mais serena, extremamente inteligente. E o melancólico, ele tem mais a ver de artística, ele é mais sensível. Por si só, ele costuma executar as coisas um pouco mais lento, porque ele precisa processar, ele precisa sentir, ele tem a mente e o olhar um pouco mais analítica. Então, se você casa com um colérico casando com um melancólico, provavelmente um sanguíneo casando com um melancólico, o que vai acontecer? Vai acontecer atrito, porque um é acelerado e o outro, por si só, ele tem um ritmo diferente. Quer dizer que um é melhor que o outro? Não. Somente que um tem um ritmo diferente do outro. E os dois podem se complementar. Ou não. Se o sanguíneo e o colérico não entender que a pessoa tem o seu temperamento e ela pode fazer tão bem quanto, porém no ritmo dela. E eu, por exemplo, quando eu entendi isso, eu sou colérico e minha esposa é fleumática. No começo do casamento eu falava assim para minha esposa, mas você é lenta. Cara, imagina o choque que é um marido falar isso para outra pessoa, seja ela quem for, mas principalmente a sua esposa. Até que eu tive que entender que ela tinha um temperamento diferente do meu, que ela tinha uma cultura diferente que a minha, que ela cresceu num ambiente diferente que o meu, que ela teve experiências diferentes da minha. Então eu tive que respeitar quem ela era. Mas eu só passei a entender isso entendendo qual era o meu temperamento e qual era o temperamento dela. E dessa maneira, hoje, ela me complementa naquilo que eu não entendo ou naquilo que eu não vi. Eu, por si só, eu sou mais impulsivo e ela é mais analítica. Entende? Então, nós vamos nos complementando. Tá fazendo sentido, Josué? Sim, então você está me dizendo que um erro comum nas famílias empreendedoras são elas não se conhecerem, os membros da família não se conhecerem. O marido não conhece a esposa,
ninguém conhecer os filhos, e aí torna-se aquela guerra dentro de casa. Vira uma queda de braço, porque um fala, vai mais rápido, ela fala, você é lenta. Não, mas você é rápido demais. Não, mas você que é lenta. Aí, cara, não adianta. E aí isso vai para o filho e vira uma bagunça. Vira uma queda de braço. Entre casal não existe queda de braço, existe um aperto de mão. Por isso que quando você namora, olha só que simbólico. Quando você namora, é um aperto de mão. Você carrega sua namorada agarrada no braço, sua esposa no braço. Olha só o simbolismo disso. Só que o que acontece na sociedade é completamente diferente. É queda de braço. Um quer mostrar que para o outro que ele é melhor, ou que simplesmente vencer a batalha. Eu tô certo, você tá errado. Geralmente entendi. os homens sempre perdem. Por que sempre perde? Tô brincando, quem é casado entende isso. Entendeu essa? Uma piada interna para casais. Não, tranquilo. Me fala uma coisa. Você criou diversas comunidades empresariais ao longo do tempo, né? Você tem 2 comunidades de networking hoje. E no mundo atual, onde as conexões são superficiais, qual é a chave para criar uma rede poderosa? Partindo do seu exemplo, né? Porque você está na Europa e você tem comunidades aqui no Brasil, comunidades na Europa. Qual que é o caminho para conseguir criar uma comunidade, uma lista de contatos, né? Que seja próspera e realmente lucrativa? Tá. A primeira coisa é você ser intencional nos lugares que você vai. Como assim? Ser intencional. Hoje eu não saio mais da minha casa. Se eu não souber o que eu vou fazer naquele local. Eu não vou lá só pagar para ver. Eu não vou pagar para ver. Eu vou pagar para estar nesse lugar, porque algo ou alguém que tem ali vai simplesmente agregar na minha vida. Por exemplo, quando você vai num evento, eu vou citar esses exemplos aqui para ficar mais fácil. Eu rastreei ao longo da minha vida que quando você vai em eventos, existe 3 intenções para que você vá num evento. A primeira delas, ou você senta o bumbum lá e aprende. Falei bumbum bonitinho, geralmente eu uso outra palavra. Mas vamos lá. Você senta o bumbum lá e aprende, ou você vai lá para se conectar com pessoas, para apresentar seus produtos e seus serviços, ou seja, a sua intenção é de venda, ou a terceira intenção é você se conectar com os palestrantes. Para quê? Não é só para tirar foto, é simplesmente porque você também é um palestrante, por exemplo, ou você quer fazer uma pergunta muito intencional que vai fazer diferença na sua vida e no seu negócio. Então, existe essas 3. E existe uma quarta também, mas aí é para pessoas que já estão num nível, um nicho determinado como organização de eventos. Então, tem algumas pessoas que trabalham com eventos, que vão no evento de outras pessoas para poder identificar como eles fazem, para poder também modelar para o seu negócio. Tá? Mas, basicamente, no mundo normal, são essas 3 intenções. Então, hoje, quando eu vou em um evento, eu sempre pauto essas 3 intenções. Então, vamos supor que eu queira me conectar com o Josué. Foi classificado o 2º melhor podcast da sua área. Maravilha, eu estou abrindo um podcast, né? Quer dizer, agora eu já tenho um podcast. Então, eu vou iniciar ou eu já tenho um podcast. Cara, eu vou lá no evento que o Josué tá, vou me conectar com ele de maneira genuína e fazer perguntas para ele, falando, poxa, Josué, como que você fez para poder se tornar o 2º melhor podcast da sua área? Como que você chegou nesse lugar? Como que você fez para poder se eleger? Como que você fez para conseguir captar votos? Qual modelo que você traz? Cara, você consegue me ajudar? Você consegue me ensinar? Você tem algum produto para isso? Ou você pode me dar alguma dica ou algum caminho que eu possa seguir? Dessa maneira, o que você fez? Você estava no local certo, procurou a pessoa certa, mas geralmente você não sabe quem é o Josué. Você sabe que naquele ambiente encontrará algum Josué. Né? Pautado nesse nicho que eu falei. Pronto, você uniu o ambiente e a pessoa. A partir disso, você gera uma conexão. Gerou conexão, ele te agregou e de alguma forma você pode agregar para ele. Exemplo, tudo bem que você é economista, né? Mas vamos supor que eu de alguma forma pudesse agregar para você na estruturação do seu business ou nas suas finanças pessoais ou nas suas finanças empresariais,
com o conhecimento e know-how que eu tenho. Ou seja, existe uma troca genuína. Você me passou a informação e eu passei uma informação para você. A partir desse momento, nós temos um elo de reciprocidade entre nós. Temos um elo de reciprocidade? Maravilha. Cara, eu te agreguei, você me agregou. Nós dois temos um interesse em comum. Temos um interesse comum a partir do momento que você lançar um produto ou eu lançar um produto, nós dois podemos ser potenciais compradores um do produto do outro. E dessa forma, eu participei de eventos, participei de vários grupos de network, tanto no Brasil como aqui em Portugal, e dessa maneira, gerando valor para as pessoas, sendo intencional nos lugares que eu estou, sendo humilde o suficiente para perguntar e ser humilde o suficiente para aprender, e sendo humilde o suficiente para também deixar deixar algum conteúdo de valor na vida da pessoa, a pessoa se conectou comigo, gerei credibilidade, gerei confiança, e a partir disso, eu faço uma venda e também participo de outros produtos e de outras comunidades. Ou seja, você tem que pagar o preço financeiro, pagar o preço de dinheiro e pagar o preço também de se doar para aquela pessoa. E a partir desse momento, você começa a criar uma conexão mais profunda e sim, é possível você criar sua própria comunidade. Seja ela de futebol, seja ela empresarial, seja ela para o churrasco do final de semana. Mas dessa maneira você consegue arrastar pessoas, porque você se tornou pessoa credível, recíproca, valiosa, genuína e de valor. Ou seja, é criar um network com objetivo. Exatamente. Um objetivo de verdade interessado pela pessoa. Como eu falei, toda amizade, ela existe um interesse, mesmo que intrínseco na cabeça da pessoa, mesmo que inconsciente na cabeça dela. Como eu falei no início, cara, qual que é o interesse de você ter uma amizade com a pessoa? Nem que seja para chamar ela para o futebol. É um parceiro de futebol. Você tem um parceiro de churrasco. Cara, um parceiro para chamar a tua casa. Ou seja, uma dependência emocional ou simplesmente um complemento. Você gosta de estar com essa pessoa. Ou seja, você tem um interesse, mas você não percebeu. Hoje, por causa da informação, nós trazemos isso mais à tona e às vezes de maneira distorcida. Uhum. E eu sou um cara que gosto de resgatar essa essência verdadeira. Entende? E falo claro que sempre existe uma intenção por trás. Entendi. E me fala uma coisa, você citou no começo a questão do motorhome. E você está viajando fazem 6 anos já, né? Com a sua esposa, com o seu filho que nasceu recentemente, com a sua filha. E como que essa experiência moldou a sua visão sobre dinheiro, sobre consumo? Eu não vou nem perguntar sobre liberdade financeira, porque eu acho que isso acho que você já moldou no meio do caminho, né? Mas como que foi essa saída do cativeiro, vamos dizer assim? Hoje você começa a perceber, vivendo nesse lifestyle que eu tenho, que são as pequenas coisas e as simples coisas da vida que realmente têm muito valor e são suas verdadeiras riquezas. Você, por exemplo, passar uma tarde de uma segunda ou de uma terça-feira tomando café da tarde com a sua esposa e com a sua filha. Cara, existe dinheiro envolvido? Obviamente que existe. Mas com pouco dinheiro você consegue realizar isso. Entende? Então, são coisas que você começa a perceber. Que você, por exemplo, numa segunda-feira, acorda em frente à praia. Porque você tem liberdade geográfica. Então, às vezes, não é o dinheiro que compra todas essas experiências. Às vezes, pouco dinheiro compra experiências incríveis de muito valor. Por exemplo, muitas pessoas já falaram que o meu podcast tem o cenário mais caro do mundo. Por quê? Porque foi Deus que criou. Ele está lá na natureza. Então, às vezes, eu estou na beira da praia. Cara, eu não criei nada daquele cenário. Precisa de um grande investimento? Não. Eu já tinha um motorhome. Claro, investi nos equipamentos, não foi um valor pequeno, mas sim, tá lá. Se eu não tivesse o podcast, o cenário continuava lá. Então, são as pequenas coisas, sabe? Então, e uma outra coisa que eu também aprendi, além das simples coisas da vida que geralmente tem muita riqueza,
é o essencialismo. Né? Muitas pessoas conectam isso aqui com minimalismo. Eu não gosto da palavra minimalismo, porque muitas pessoas acabaram prostituindo ou colocando essa palavra minimalismo num voto de pobreza. E não é assim, eu não acredito nisso. Eu acredito no essencialismo. Por quê? É aquilo que é essencial para você. Eu, por exemplo, eu não tenho muito espaço dentro do motorhome. Então, quando eu vou apresentar meu motorhome para as pessoas, eu falo, ó, tá vendo essas duas partes aqui, que são duas portas? Isso aqui tá todas as roupas da minha vida, mais esse roupeiro aqui que eu divido com a minha esposa. Eu tenho hoje 3 pares de sapato e um croque. Então, eu tenho um sapato branco, um sapato preto, um tênis de treinar e o meu croque. É o que eu tenho. Acabou. E aí, maravilha. Tem dinheiro? Tem. Acabou aquele, vai lá e compra outro. Você não precisa de quantidade, você precisa de qualidade. Você precisa saber o que é essencial para você, para o momento que você está vivendo. Então, eu tive que aprender a viver essencialismo. Por exemplo, livros. Eu gosto muito de livros. Então, tinha uma parte do meu motorhome lá que era só livros. Falei, cara, livros físicos. Eu falei, cara, eu não posso mais ter livros físicos. Então, eu comprei um tablet e coloquei o Kindle dentro desse tablet. Então, hoje, a maioria, 90% dos meus livros hoje são livros digitais. Entende? Então, hoje eu tenho 100 livros dentro do meu tablet. Uhum. Então, você tem que aprender a viver o essencialismo, aprender a dar valor às simples coisas da vida, claro, eu tenho um modelo de negócio, um lifestyle por trás de tudo isso, mas eu tive que aprender a fazer dessa maneira. E não foi planejado, foi algo vivido. Entendi. Algo construído. E você falou de aprender agora, o que eu pensei aqui? Você falou que começou, veio de uma realidade muito dura e cruel. E quais foram os maiores desafios financeiros e mentais que você enfrentou ao longo desse caminho? E como você fez para superá-los? Porque você pega hoje, tem muita gente que não estudou por conta de um motivo ou outro, e hoje você tem universidade a uma mensalidade de R$200, dá para fazer, você tem diversas opções para a pessoa ser empreendedora, ela consegue empreender, só que a pessoa não vai, ela tem um bloqueio. Como que você superou tudo isso na sua jornada? Hoje, Hoje eu tenho uma opinião formada em relação a pessoas que não querem evoluir, tá? As pessoas que não querem evoluir hoje, simplesmente elas estão perdidas ou por algum trauma ou por falta de direcionamento. Por alguns traumas. Não vou falar um trauma, porque são vários. Todos temos, tá? Então, os traumas podem bloquear as pessoas. E quando elas não estão no ambiente certo, com as pessoas certas, ou não, né? Quando elas não estão no ambiente certo, com as pessoas certas, elas permanecem na mesma ou até pior. Tá? Então, o ambiente ela influencia muito. O ambiente ela influencia muito. Não sei se você conhece esse estudo, mas existe um estudo, eu não lembro agora exatamente a referência, mas 40% do que nós somos hoje é transferido geneticamente pelos nossos pais. 50% é o ambiente que crescemos, que vivemos, e 10% são circunstâncias. Apenas 10%. Olha só o peso do ambiente. Então, essas pessoas que estão bloqueadas hoje, provavelmente é por causa do ambiente que elas estão vivendo. Quando eu entendi isso, que geograficamente eu tinha que mudar, isso começou a fazer diferença na minha vida. Tá? E como que você fez para mudar se você não tinha dinheiro? Cara, hoje é mais fácil você fazer isso, mas antigamente, e aí eu volto lá na minha história, minha mãe a vida toda foi doméstica. Minha mãe foi a vida toda doméstica. Então eu era o filho do patrão, o filho da patroa, o filho da empregada, desculpa. Eu era o filho da empregada. Então, de vez em quando não tinha creche, porque eu fiquei na creche até 7 anos de idade, depois eu fiquei 2 anos no OSEM, acho que nem existe mais OSEM hoje, que era tipo um grupo de apoio ali também, parecido com a creche, com um pouco mais de liberdade e com outras atividades um pouco mais avançadas, eu tinha que trabalhar com a minha mãe. Então eu comecei a passar a ver esse ambiente com um pouco mais de prosperidade. Então tinha ketchup,
de marca, da Heinz, que eu nem sabia ler. De vez em quando as patroas me levavam para o McDonald's, eu achava maravilhoso, e hoje eu odeio o McDonald's, porque eu sei que é louco isso, mas naquela época, cara, era né? Poxa, sim, meus pais não tinham condições de me dar isso. Então meu pai e minha mãe nessa época, ela colocava ketchup e mostarda dentro da comida. Cara, isso para pobre, cara, pobre financeiramente, isso era impossível. Entende? Não era qualquer ketchup ou qualquer mostarda, era o ketchup e mostarda que você via que o gosto era diferente, era melhor do que aquilo que você já tinha provado. Você via quando você entrava no apartamento, era de carpete, não era de chão batido. Não era de chão queimado, era diferente. Você via que tinha mais modernidade, o sofá, o lençol, você via que tinha muito mais qualidade. Então você via que tinha uma outra realidade, aquela que você viveu. Então a primeira coisa que eu entendi é que existia uma realidade diferente e melhor daquela que eu tinha. E isso me estimulou ao quê? A buscar isso. Eric, mas você não tinha dinheiro. E aí eu volto para minha mãe. Filho, você tem que estudar para ser alguém na vida. Cara, eu estudei em escola pública a vida toda. Eu acho que eu mudei mais de 8 vezes pelo Brasil. Mas sempre com o mesmo objetivo. Você tem que estudar para ser alguém na vida. E a segunda coisa que eu fiz, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. E todas as vezes que eu trabalhava, primeiro eu comecei a trabalhar com meu pai, depois eu comecei a trabalhar para outras pessoas. Quando eu trabalhava com outras pessoas, eu sempre fazia o melhor. O melhor que eu podia fazer. E por esse motivo eu me destacava. E por me destacar, as pessoas queriam me ajudar. Aqui que vai o grande outro ponto. Você tem que fazer muito bem aquilo que você se propõe a fazer. Porque quando você faz muito bem aquilo que você se propõe, de alguma forma as pessoas irão te ajudar. Claro que você não pode gerar expectativa nisso. Você tem que gerar expectativa em você, porque é algo que você pode controlar. As suas reações. As reações dos outros você não pode. Mas eu sempre escutava da minha mãe e do meu pai, não importa para quem você está fazendo, você tem que fazer o melhor. E como se você estivesse fazendo para Deus. Se ninguém estiver vendo, tem um lá em cima que está te vendo. E esse lá em cima, cara, é como se você estivesse plantando a sua boa e melhor semente. E vai ter alguém ali que vai regar, e vai ter alguém que vai cultivar, e alguma hora você vai colher. E foi assim que começou a acontecer. Eu, por me destacar, as pessoas me chamavam. Aí os patrões começaram a me chamar. Não, vem cá, eu pago um curso para você, eu te levo uma palestra. Isso você começou a evoluir, a cada vez mais frequentar ambientes diferentes. Tá vendo que até aqui não existiu dinheiro? Não. Era só dedicação? Então a minha dedicação, a minha vontade de crescer por causa de uma crença que minha mãe tinha colocado, que meu pai tinha colocado na minha cabeça, eu passei a buscar aquilo que eu gostaria. E encontrei pessoas no caminho que foram me ajudando. Os meus patrões. Né? Os meus chefes foram me ajudando. E não é só isso, não. Existe, às vezes, um tio que te ajuda, não só financeiramente, mas com conselho. Então, aqui, só para entender, dinheiro não é tudo. Ele é uma ferramenta potencializadora. Se você tem dinheiro, mas não tem vontade, acabou. Não existe dinheiro que pague o seu resultado. Não vai construir. Se você tem acesso a todo conhecimento, mas não tem motivação, não tem determinação, não tem constância, não adianta você ter dinheiro. Dinheiro é somente mais uma ferramenta. Então foi isso que eu aprendi, foi dessa maneira que eu comecei a quebrar, a romper todas essas coisas. Faz sentido? Faz. Porque, assim, muita gente acha, né, que, olha, eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro, eu não vou naquilo porque eu não tenho dinheiro. Só que o dinheiro, é óbvio que ele é importante, ele é uma ferramenta essencial, mas também é o que você está falando, não adianta nada a pessoa querer fazer alguma coisa, querer mudar a realidade, sendo que ela não tem vontade. Porque muitas vezes as oportunidades elas vão aparecer e só basta que você resolva, ó, a porta abriu, eu vou entrar. Porque senão a porta abre e tendo dinheiro ou não, você vai estar lá olhando a porta aberta. E era para você entrar. Só que aí você não entrou, o cara que estava atrás de você entra. E não necessariamente ele tem dinheiro. Então, eu sou corolário dessa ideia, porque
tem muita gente que está presa ainda nessa situação, e isso também é muito fomentado por alguns grupos na sociedade, onde o pessoal fala, olha, mas você é pobre, você não teve condição e nem vai ter. E eu acho isso uma mentira, eu acho que isso é um absurdo, porque não necessariamente você precisa do dinheiro, você precisa, com certeza, mas você tem que criar as situações, você tem que se preparar para quando chegar no momento certo, você já está pronto, você já está preparado. A questão do dinheiro vai ser o menor de todos os seus problemas nesse momento. Você acha que eu estou falando bobagem? Não, está completamente certo, está completamente certo. E eu vou citar exemplos meus. Eu fazia parte de uma holding aqui em Portugal. Uma holding, para quem não sabe, é uma empresa macro, que tem várias ramificações, ou seja, debaixo de um guarda-chuva, eu vou usar assim que fica melhor. É como se fosse um guarda-chuva e você tem várias empresas ali embaixo, tá? Eu participei de uma holding aqui como sócio, mas por quê? Eu entrei com dinheiro? Não, pelo contrário. Simplesmente alguém apresentou uma ideia para mim e falou da seguinte maneira: olha, eu vou vender 30% da minha empresa por X. Eu falei, quanto que você precisa para poder construir a sua empresa? Ela falou, eu preciso de 100 mil euros. Eu falei, mas você vai vender 30% da sua empresa por 5 mil euros? Então você não sabe quanto vale a sua empresa e você não sabe quanto vai construir. E aí a pessoa nessa hora ela caiu na realidade. Porque se ela estivesse vendendo 5% da empresa dela por 30%, significa que a empresa dela valia 5, 10, 15, no máximo uns 17,5. E ela precisava de 100 para construir. Ou seja, ela ia vender uma fatia muito grande da empresa dela, não iria conseguir construir a empresa dela, porque ela precisava de 100 mil euros, e o bolo ia virar migalha. Eu falei, não, você não pode fazer assim. Aí expliquei para ele o que era valuation, o que era equity, expliquei tudo isso. E ele chegou e falou assim para mim, quem melhor do que você para poder fazer parte desse negócio comigo? Eu te dou X% para poder entrar como meu diretor financeiro nessa empresa. Você entende que aqui eu não ofereci €1 para ele, R$ 1, $1 para ele? Eu simplesmente trouxe a consciência dele algo que ele estava fazendo de maneira errada e que ele iria se prejudicar lá na frente. Então, dessa maneira, eu entrei em empresas. Entende? Então, é importante a gente entender que oportunidade, a sorte nada mais é do que a oportunidade e mais o preparo. Quando você consegue encontrar isso, sim, você consegue aproveitar muito melhor essa dita sorte. Tá entendendo? Então é dessa maneira que a gente acaba entrando em alguns lugares simplesmente por ter o conhecimento. Então, dedique tudo que você tenha em conhecimento. Fala, Josué. Caiu aí? No bairro. Mas me dá 2 minutos que a gente finaliza. Tranquilo. Pode ser? Tranquilo, tranquilo. Meu, Eu tô aqui. desculpa, caiu a Não, luz, não sei o que aconteceu aqui na região. relaxa. Tô aqui online. Tô aqui online. Tá, ele vai ligar tudo de novo aqui e a gente volta. Tá bom, tá bom, tá bom.
Fala, Érico, beleza? Não, a noite hoje não tem, cara. Terminei uma aula agora e vou só dar uma relaxada aqui, já tem outra já. Amanhã, como é que vai ser os seus horários aí? Consegue alguma coisa? Pra ver se a gente consegue alinhar lá com a Anja também? Mano, como não tá esse e-mail, tá ligado à agenda do Google, não tá dando certo de eu aceitar. Aí tem duas opções. Eu te mando um e-mail novo, que tá ligado. Eu já coloquei na minha agenda de todo jeito, entendeu? O que você prefere? Por mim já tá marcado aqui. Oi, pessoal, quero pedir... Eric? Tô aqui. Alô, eu quero pedir desculpa para todo mundo em primeiro lugar. A gente teve um problema de blackout aqui na região e, graças a Deus, conseguimos voltar para finalizar o nosso programa. Eric, mas você vai ter que voltar aqui de novo por conta dessa questão, né? Pra gente... Já vou deixar você convidado e já vou marcar contigo de novo. E peço desculpas a você e a todo mundo que está assistindo a gente. Deixa eu te falar uma coisa para terminar. Como você criou, né, 4 cursos sobre os temas que a gente está abordando aqui hoje. Uhum. E para quem está começando do zero e quer mudar de vida, qual que é o primeiro passo essencial? Primeiro passo, cara, vai parecer clichê, mas foi o que eu fiz na minha vida. Tem que buscar conhecimento. O conhecimento, ele liberta a pessoa, traz consciência. Existem alguns graus de consciência. O primeiro grau de consciência é eu sei que existe esse problema. Sei que esse problema existe. O segundo grau é eu não sei da existência desse problema. O terceiro grau é eu sei que existe e agora o que eu faço com ele? Uhum. Muitas pessoas estão naquele grau, eu não sei que eu não sabia, eu não sei da existência. O conhecimento, ele te traz a consciência da existência do teu problema. Por exemplo, eu não sabia que eu ganhava pouco. Eu simplesmente vivia com aquelas pessoas que tinham a mesma condição financeira do que eu, no caso na favela, e estava tudo bem. A partir do momento que eu fui para casa, o filho da empregada foi para casa do patrão, eu vi que tinha uma outra realidade. Ou seja, é como se eu tivesse acesso a um conhecimento diferente. E aí eu passei a saber da existência do meu problema, que até então não era problema. Então o conhecimento, ele te traz essa consciência. Então o primeiro passo para quem quer começar, invista no conhecimento daquilo que você quer fazer. Eu não sei se você quer fazer uma hamburgueria, não sei se você quer fazer uma pizzaria, se você quer trabalhar com marketing digital, seja ele qual área, seja tráfego pago, seja afiliado, seja curso de edição, não importa. Busque o conhecimento para aquilo que você quer começar a criar. Maravilha, você fez isso, buscou um pouco do conhecimento e agora testa. Não demora muito para testar. Esse aqui foi um dos grandes erros que eu fiz. Perder time de execução. Esperar que tudo ficasse pronto ou tudo ficasse nas melhores condições para que eu pudesse começar a testar. E aí o que aconteceu? Perdi o time. O perfeito não vai vir. E eu odeio aquela frase que é o perfeito é melhor do que o perfeito. Eu não gosto dessa frase. Eu gosto da frase que é o seguinte: o feito é melhor do que o não feito. Por quê? Quando você faz com o seu melhor.
com o conhecimento que você tem, com as condições que você possui, na situação que você se encontra. Então, o feito é o melhor do que o não feito. Vai lá e faz, vai lá e testa. Às vezes não vai ser o melhor hambúrguer, não vai ser o melhor curso de afiliado que você vai fazer, não vai ser o melhor, mas a prática traz a evolução, não é a perfeição. A perfeição nunca vai existir. Ela traz a evolução. Então, quando você começa a colocar em prática, você vai evoluir. Entendi. Começa a entender quais são os pontos cegos que existem. Comece a entender quais são os pontos de evolução que você precisa. Comece a entender um pouco mais sobre o negócio. E dessa maneira, testando, aí o terceiro passo, corrige rápido. Então, testa rápido, corrige rápido e muda a rota rápido se precisar. Uhum. E a quarta coisa, tenha constância. Tenha constância nas coisas. E detalhe, quinta coisa, não queira fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Entendi. Pegue uma ou duas ideias e desenvolva ela com constância. Com tudo isso que eu já falei, um dos mais importantes é o conhecimento, a execução e a constância. E aí eu tenho o tripé do resultado. O tripé do resultado... Pode falar que eu estou anotando aqui. Maravilha. O tripé do resultado é o seguinte: você tem que ter foco, disciplina e execução e disciplina. Se você não tiver foco naquilo que você quer, às vezes a pessoa, na verdade, vou corrigir aqui, na verdade a pessoa tem foco, mas foco na coisa errada. Logo ela executa a coisa errada e se torna indisciplinada na coisa errada. Se a pessoa testa e consegue identificar o erro, ela tem foco, mas identificou que ela está fazendo a coisa errada. Logo, ela corrige a execução de maneira rápida. Logo, ela se disciplina a ter foco na coisa certa, executar a coisa certa, e a disciplina, juntamente com a constância, vai fazer ela começar a construir alguma coisa. Entendi. Entende? Se a pessoa seguir isso aqui de maneira simples, ela vai começar a conseguir alguma coisa. E um dos mais importantes, não se apeguem nas coisas. Não se apeguem. Sim. Se você vê que a coisa não está dando certa, mude a rota. Não é por esse caminho? Maravilha. Mas tem uma coisa em mente, aonde você quer chegar. Por quê? Às vezes você... E aí eu gosto do caso do Thomas Edison, né? Ele sabia que ele queria desenvolver a lâmpada. Mas ele teve que errar não sei quantas centenas de vezes para poder encontrar uma solução. Tá tudo bem. Então saiba onde você quer chegar. Exemplo, você quer prosperar financeiramente, você quer ser rico, né? Financeiramente, você quer ser um milionário, ter mais de 1 milhão ou múltiplos milhões na sua conta. Não importa o que você vai fazer, desde que seja de uma maneira honesta, de maneira íntegra. Faça diversos negócios, mas o seu objetivo é se tornar um milionário. Tá tudo bem. Não importa se você vai vender açaí, não importa se você vai vender cachorro-quente, não importa se você vai ser servente, construtor, engenheiro, não importa. Se você seguir esses princípios, você vai conseguir chegar lá. Sim. Sabe uma coisa que eu reparei que você falou bastante? Eu tô anotando tudo aqui. Ambiente. Uhum. Porque desde o começo da nossa conversa, a gente volta e meia, a gente volta no ambiente. Reparou? Completamente. A gente falou de pessoas também, mas assim, volta e meia a gente está lá no ambiente. Você falou da sua história, que você não sabia que tinha algo melhor, aí você foi na casa da patroa da sua mãe, mudou o ambiente. Exatamente. Cara, o ambiente ele te traz uma consciência e um choque, um impacto emocional muito grande. Quer ver um exemplo? Vou citar um exemplo que pode ser o caso de muita gente aí. E aí vai de encontro com aquilo que você falou. Também que você falou sem perceber, casa muito com o ambiente. Às vezes a pessoa não quer ter acesso, né, a alguns lugares. Você falou da esposa lá, né? Ah, não quer ir no shopping. Cara, uma coisa que eu tinha um preconceito muito grande. Dois preconceitos grandes.
Primeiro, quando eu via pessoas, e aí eu vou levar para o ambiente, pessoas com tênis melhor do que o meu, uma roupa melhor do que a minha, e aí qual que era o meu primeiro impulso? De criticar e chamar de playboyzinho. Não sei se você já passou por isso, ou alguém aqui já passou por isso. Chamava logo de playboyzinho. Olha lá o playboyzinho, para ele é fácil. Cara, eu nem conhecia essa pessoa. Nunca tinha visto essa pessoa. Eu já estava pré-julgando e julgando essa pessoa. Uhum. Quando eu tirei o orgulho, a armadura do orgulho, eu passei a prosperar. Por quê? Eu comecei a perguntar para essas pessoas, os ditos playboyzinhos, e aí com mais maturidade hoje, pessoas melhores e bem melhores sucedidas do que eu passei a perguntar como elas faziam, como elas trilharam o caminho. E aí eu comecei a entender a mente delas. Comecei a entender de maneira prática como elas faziam. E o ponto que elas me traziam é, você tem que estar no ambiente certo. Sim. Entendeu? Porque o ambiente, ele pode te moldar e molda. Quer ver um exemplo? Você mora em qual região, Josué? Moro na região central. Central ali da Barra Funda, aquela região ali. Isso. Maravilha. É a velha São Paulo Antiga ali, né? São Paulo História. Isso. Avenida São João. Isso. Exatamente, maravilha. Então, geralmente as pessoas que estão naquela região, elas têm certo comportamento, apesar que hoje já foi muito desvirtuado por causa do mix de pessoas, mas, cara, aquelas pessoas têm um certo comportamento. Um dos comportamentos que principalmente São Paulo tem é a velocidade. Todo mundo está atrasado, todo mundo está com pressa. Estou errado? Tá certíssimo. Maravilha, eu sei porque eu sou de São Paulo. Só que se você for para o interior... É outra vida. Será que o ritmo é o mesmo que de São Paulo? Diminui. Cara, eu fui para Bahia, Salvador. Fui trabalhar lá. Cara, o ritmo lá é diferente. O ritmo lá é muito menor. Muito mais tranquilo. Em Portugal, o ritmo é outro. Ou seja, eu estou pegando apenas um exemplo. De quê? De velocidade. Agora vamos pegar um exemplo de país. Quem nasce no Brasil fala português. E quem nasce na França? Fala o quê? Francês. Quem nasce na Inglaterra fala o quê? Inglês. Maravilha. Então você percebeu que nós estamos em 3 diferentes ambientes, com 3 diferentes idiomas? Sim. Então você concorda comigo que o ambiente que vivemos moldamos a maneira que falamos, a maneira que pensamos, a maneira que vestimos e a maneira que agimos? Sim. Então como não falar que o ambiente não influencia na sua vida? Então se você entender isso, a partir do momento que você entende que o ambiente ele pode te moldar na maneira de você falar, na maneira de você pensar, na maneira de você vestir, na maneira de você comer, na maneira de você agir. Então, se você quer algo diferente daquilo que você vive, busque um ambiente que tem tudo aquilo, ou pelo menos parte daquilo que você busca para a tua vida, ou para a construção da tua nova vida, ou da próxima fase da tua vida. Mas você sabe uma coisa que eu acho engraçado? É que depois que você viveu o ambiente que tem aquilo que você quer, não tem como você desver aquilo. E aí vira um inferno na vida da pessoa, no bom sentido, porque como você entrou numa Bentley hoje, até ontem você não queria, agora você entrou, você viu que é gostoso, você fala, Jesus, era esse o carro que eu queria. Isso aí. E aí você entende o que eu tô falando? Aí tudo que você tinha visto de carro até hoje passa a ser comum. É isso aí. Posso falar? Tem gente que não entende isso que nós estamos falando, e aí o cara vai falar, você é um arrogante, você é isso, você é aquilo. Não é, mas é porque de repente você já está vivendo em outro ambiente e você já está na frente. Você sabe o que eu estou querendo dizer? Por isso que eu falei que quando eu vi o Playboyzinho, né? Na minha cabeça era playboyzinho, eu julgava ele. Mas quando eu tirei a minha armadura de orgulho e comecei a fazer perguntas de maneira humilde como ele conseguiu aquilo, eu passei a entender que ele não era um playboyzinho, ele não era um arrogante, simplesmente aquilo era a vida dele. Uhum. Hoje eu tenho o grande prazer de sentar em algumas mesas milionárias. Isso é bom. Então o que acontece?
Enquanto tem mesas que eu estou sentado que estão falando de 10 mil, 20 mil, 100 mil por mês, eu estou sentando em outras mesas que estão falando, olha, a minha casa vale 3 milhões de euros, 5 milhões de euros, 12, 18 milhões de euros. Ah, eu tenho uma oportunidade aqui, né? Qual que é a oportunidade? Ah, tem uma oportunidade aqui de 250 mil por 150 mil. Ah, não, mas eu não estou procurando esse negócio. Por quê? O setup dele, o termostato financeiro dele, a realidade dele já é de milhões. Então, você oferecer ou mostrar algo abaixo do que isso, para ele não faz sentido. Por quê? Ele já vive aquilo. E como você falou, não tem como mais desver. E aí eu gosto de uma analogia também, que é paladar não retrocede. Exato. Paladar não retrocede, meu amigo. Uma vez que você comeu algo muito bom, quando você comer algo que não alcançou aquela mesma expectativa da sua degustativa, cara, você vai conseguir identificar que aquilo não é tão bom quanto aquele que você provou. É a mesma coisa do ambiente, cara. E é fácil você se acostumar com o conforto. É fácil é muito fácil você se acostumar com coisa boa. Então, o conselho que eu dou para as pessoas, Josué, é: tira essa porcaria da sua armadura do orgulho. Passa a querer fazer perguntas para essas pessoas. Se permita a entrar numa loja da Porsche, a entrar numa loja da BMW, entrar naquela loja de perfumes ou naquela loja de roupa cara. Você precisa se ambientar. Você precisa ver, sua mente precisa mostrar que existe outra realidade, aquela que você vive. E dessa maneira, você vai começar a se acostumar, a se permitir, a se ambientar com uma outra realidade. E aí é automático, cara. O nosso cérebro ela vai procurar o conforto, ela vai procurar algo melhor do que vivemos. Ou seja, por causa da troca do ambiente e por você tirar essa porcaria do orgulho, da armadura do orgulho, você vai ver que a sua mente vai procurar caminhos para encontrar mais conforto, mais possibilidade, mais prosperidade. E assim, uma última pergunta, como que a gente faz quando você tem um caso daquela pessoa que ela está feliz na escassez? Olha, sou pobre, mas sou feliz, tá? Eu vou para o céu, você não. E aí a pessoa confunde uma coisa com a outra, né? Que, tipo, ser pobre e ser feliz quer dizer que garante lugar no céu. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra, né? Muito louco isso. E eu trato muito isso nos meus cursos e nas minhas mentorias e nas minhas palestras. Eu falo que, na verdade, isso foi uma crença que foi instalada em você desde o dia em que você nasceu. Simplesmente para o ambiente que você nasceu e com as pessoas que você conviveu. Aí, de novo, a gente volta para o ambiente. Cara, é impossível. Ambiente e pessoas. Existe os 5 P's que influenciam na sua vida. Tá? Quais são as pessoas dos P's que influenciam a sua vida? São pais, pastores e padres, professores, padrinhos e aquele seu priminho chato. O primo também. O primo também. Por quê? É o primo que, às vezes, você tem como autoridade. Não sei se acontece na sua vida. Mas, geralmente, você tem um primo de referência. Que, muitas vezes, na verdade, você nem considera como primo. Você considera como tio. Isso aconteceu muito na minha vida. Tá? Entendi. Então, esses 5 P's, né? Essas 5 pessoas aqui, ela influencia na sua vida. Entendi. Tá? Entendi. E finalizando agora de verdade, e você vai ter que voltar aqui, porque assim, a conversa tá boa, eu acho que foi muito rica e esclarecedora. E o que você teria a dizer para quem tá começando, para quem tá no, sabe, o cara tá devendo, tá sem nada, tá aquele obscurantismo pleno na vida da pessoa.
que a gente tem para falar para essa pessoa hoje? Eu também quero que você deixe suas redes, seus contatos, se você tiver algum curso, alguma mentoria, qualquer coisa, já fala. O Júlio já vai colocar os links todos aqui depois. O que eu falaria para essa pessoa que está querendo sair do buraco? Vamos falar assim. Tá, o cara tá lá tá igual o Ema, a cabeça lá embaixo. Cara, eu acho que volta Acho muito que é importante a gente falar isso para a galera acordar, entende? Porque eu acho que é legal quando a gente está falando, mas assim, acho que a gente precisa trazer quem está lá no fundo do poço também para a luz. A primeira coisa que eu falo é realmente você tem que se permitir, cara. Nenhum viciado ele é totalmente tratado quando ele não tem a consciência e quer ser tratado. Porque tem muitas pessoas que elas são viciadas, mas em outro tipo de coisas. Viciadas em infelicidade, em não resultados, em zona de conforto. Não deixa de ser um vício. Então, a primeira coisa é a pessoa tomar consciência disso. Como que toma consciência disso? Cara, infelizmente, não tem outro caminho para seguir a não ser convivendo com outras pessoas. Então, primeira coisa, se permita. Se permita. Se eu não tivesse me permitido, eu não teria conquistado ou vivido muitas coisas. Sabe? Então, é importante as pessoas se permitirem a viver algo diferente da realidade que elas vivem. Sem julgamentos, simplesmente por viver o momento. Sem julgamento. Deixa o seu julgamento lá em casa. Quando você for entrar em outros lugares assim, deixa o seu julgamento em casa. Fala, hoje você vai ficar aqui, tá bom? E na hora que vier aquele pensamento, fala, olha, eu falei para você ficar em casa. Não vem aqui comigo. Fique em casa. Fique lá debaixo da cama, escondidinho. Quando eu chegar, depois a gente troca ideia. Você tem uma conversa interna mesmo com você. Sabe? E depois disso, faça perguntas. É disruptivo o que eu estou falando, mas é verdade. Faça perguntas. Faça as perguntas querendo saber verdadeiramente a resposta, não querendo encontrar alguma falha na pessoa que vai fazer você falar assim, tá vendo? Eu não falei? Tá vendo? Eu tinha razão. Não, cara. Faça perguntas de maneira a qual você queira saber a resposta sem o julgamento. Lembra do julgamento? Deixar ela debaixo da cama. Como você fez isso? Cara, que legal, me conta mais. E aí vai vir aquele ímpeto em você, cara, vai vir julgamento. Calma, respira. Vai lá e pergunta. Perguntou, anota. Não seja orgulhoso. Anote, olha só que bonito. Pô, o Josué tá anotando. Cara, quantas pessoas com muito mais conhecimento do que eu passaram aqui já e você tá anotando. Olha só, isso demonstra a tua humildade. Quando eu vejo que... Só para você entender, eu tenho um caderno de aprendizados. O meu caderno está aqui, eu mostro para vocês na tela. Ó, aprendizados 2025. Está aqui, ó. Eu já tenho 55 aprendizados esse ano. O ano retrasado eu tive 229 aprendizados. Onde que eu aprendo? Podcasts, redes sociais, livros, entrevistas como essa. Eu aprendo. E aí entra no ponto que a gente falou. Além da humildade, você tem que o quê? Ter vontade. E essa vontade é vontade pelo conhecimento daquilo que você quer começar. Se você tá no fundo do poço, cara, como eu faço para sair do fundo do poço? O meu negócio está quebrado. Comece a identificar, busque conhecimento para tentar identificar qual o problema que está acontecendo. Às vezes, é uma falta de gestão financeira. Às vezes, você está no marketing de esperança, que é abrir a porta do seu estabelecimento e esperar que as pessoas cheguem. Na verdade, você poderia fazer o quê? Pegar o seu celular, ao invés de ficar mandando mensagem de corrente ou vendo piada, e eu não tenho nada contra, porque eu adoro piadas, adoro comédia, mas ao invés de ficar fazendo isso o tempo todo, ou vendo pornografia, alguma coisa do tipo, cara, por que você não abre uma rede social? É que eu não sei. Pede para o seu sobrinho. Pede para o seu filho, ele vai saber. Pede ajuda. Esse é o ponto que eu quero falar. Então, busque conhecimento e busque ajuda.
Hoje nós temos muitas pessoas capacitadas que podem te ajudar no caminho. E aqui vai a grande sacada. Quando você busca ajuda, provavelmente essa pessoa que você busca ajuda, ela já deve ter trilhado o caminho que você gostaria de chegar, ou já sabe um passo ou 2 passos à frente. Uhum. Você não precisa saber tudo. Você que vai ajudar a pessoa, você não precisa saber tudo. Você só precisa saber um pouquinho a mais do que aquela pessoa. Você só precisa estar na frente. Quando você começa a fazer isso, buscar ajuda e principalmente ser humilde o suficiente para executar, porque tem muitas pessoas que buscam ajuda, mas se acham tão sábios que não executam aquilo que a pessoa está passando. Mais uma vez entra o orgulho. Ela acha que sabe tudo. Se você soubesse tudo, você não estava na situação que você se encontra hoje. Que no caso aqui do exemplo, é uma situação ruim. Então, seja humilde. Se buscou uma pessoa, busca uma pessoa confiável, uma pessoa que você se identifica com princípios, com valores, com linguagem. A pessoa que transmite confiança. Busca essas pessoas. E aí, dessa maneira, comece a executar as coisas. Faça o seu filtro, obviamente. Faça seu filtro. Invista em autoconhecimento. E isso aqui é uma coisa muito importante. Muitos negócios não dão certos, não é por causa da parte técnica somente. Não é só por causa da falta de conhecimento, como diz na Bíblia, né? Meu povo sofre ou está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas não é só o conhecimento técnico. Às vezes é o conhecimento emocional. De não saber lidar com as coisas. De agir por impulso. Tá? Que aqui a gente chama de soft skills, né? Existe a hard skills e soft skills. Isso aqui é soft skills. Sim. Outra coisa, aprenda a vender. Aprenda a fazer gestão. E aqui é gestão financeira. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de recursos. Saiba negociar. Saiba se comunicar. Às vezes, o produto da pessoa é muito bom. O serviço dele é excelente, mas ele não sabe comunicar isso. Se tem uma habilidade que eu posso falar para as pessoas, além da gestão financeira, aprenda a se comunicar. Aprenda a mostrar o valor que o seu produto, o seu serviço tem. Você sabe se comunicar. Você pode se tornar um bom vendedor. Se você se tornar um bom vendedor, você vai conseguir maior faturamento. Mas se você não tiver uma boa gestão, você pode quebrar o seu negócio. Então, conhecimento, gestão, vendas, comunicação. Entendi. Fazendo essas coisas básicas, básicas não, simples e básicas, porém exige dedicação, eu tenho certeza que você vai sair de onde você está. Entendi. Tá? Ótimo. E aí, se você está com algum produto, mentoria, contatos? Sim. Hoje eu tenho a minha mentoria financeira empresarial, onde eu ajudo as pessoas a organizar suas finanças pessoais e empresariais, e para aqueles que já têm empresa, eu ajudo a organizar as finanças empresariais, estruturar e escalar os seus negócios, independente de qual área. Qual que é a minha metodologia? Ouvir. Depois que eu ouço, eu trago uma solução personalizada para ela. E não é com um monte de gráfico, não, linguagem simples. Exemplos do dia a dia, como eu falei aqui para você. Não é com a linguagem de economês ou robustez, é com a linguagem a qual você consegue entender. Tá? Então essa é a minha mentoria. Além disso, eu tenho minhas comunidades de network, tem uma comunidade no Brasil, que eu chamo que é uma comunidade aceleradora de negócios, onde empresários se encontram para colocar suas dificuldades e solucionar esses problemas. Lá dentro temos masterclass também, temos uma série de ferramentas e conteúdos para as pessoas acelerarem de verdade os seus negócios, fazerem, fomentarem negócio lá dentro.
Tem a comunidade no Brasil, também tem a comunidade em Portugal. E, além disso, eu tenho meus cursos online, que estão disponíveis nas minhas redes sociais, e tenho um ecossistema também, onde eu faço palestras, faço intermediações de negócios, encontro investidores com oportunidades, e também faço intermediações imobiliárias, ou seja, eu tenho um ecossistema onde eu sou o elo que conecto pessoas aonde tem oportunidades e tem produtos e soluções muito interessantes. Então, dentro do meu ecossistema tem tudo isso. Tem mentoria, tem treinamentos, né, para team building, que nós chamamos, que são treinamentos de pessoas dentro de empresas, pequenas e médias empresas, e temos também todo esse ecossistema com a comunidade e intermediações de negócios. Tanto no Brasil como aqui em Portugal. Entendi. Não só em Portugal, mas temos Suíça, temos França, temos Luxemburgo também. Legal. E estamos abrindo 2 portas, uma na região da Espanha e outra também na região da Bélgica. Ótimo. Tem um Insta, como que a gente... Tem meu Insta, que é esse que está aqui na tela, o Eric Ribeiro, escrito dessa forma mesmo, ERICK, Ribeiro. Isso está em todas as minhas redes, tanto no meu TikTok como no Instagram, você vai encontrar. E também tem o novo projeto que eu tenho agora, que é o RotaCast Oficial, onde eu tenho o meu podcast, que é um programa de podcast que é gravado dentro do meu motorhome. E para quem não sabe o que é motorhome, é uma casa sobre rodas ou aqueles trailers dos filmes americanos. E lá nós falamos muito sobre empreendedorismo, finanças, negócios, mentalidade de alta performance e para poder dar voz ao povo. Tá? Lá nós não costumamos falar sobre histórias de vida. Lá nós trazemos conteúdos para servir e transformar com ferramentas práticas para a pessoa poder executar na vida dela. Tá? E é um formato RotaCast. RotaCast, tudo junto, oficial separado, né? RotaCast oficial. Eu vou mandar o link para você depois, Josué. Manda, eu quero assistir hoje. Diferente. Você assistiu algum, você falou? Eu quero assistir hoje. Eu vou sair daqui e já vou começar a assistir. Eu vou mandar um episódio específico para você lá. Manda. Sobre investimento. Boa, vou gostar. E aí eu já assisto hoje, na semana que vem eu comento ele aqui antes de começar o programa. Vai ser um grande prazer. Vai ser um grande prazer. Agradeço também as perguntas. Eu costumo dizer que aqui é tudo às claras. Tá? Pode fazer a pergunta que quiser, pode ficar à vontade. E agradeço o seu tempo, agradeço o seu trabalho, a sua disponibilidade, a sua visão. E conte comigo. Se de alguma forma eu puder agregar para outros podcasts, ou também na sua vida pessoal, ou para a vida da sua comunidade, da sua audiência, vai ser um grande prazer também. Maravilha. Eu agradeço o seu carinho, sua disponibilidade e essa aula maravilhosa que você me deu aqui hoje. E eu só tenho a agradecer e estou muito contente por esse bate-papo. Foi muito enriquecedor para mim e tenho certeza que para as pessoas que estão do outro lado também vai ser muito proveitoso. Que bom, maravilha. Grande abraço para você, Josué, que Deus abençoe grandemente, viu? Amém, obrigado, abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.